Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou apresentar o padrão Specification e mostrar uma implementação deste padrão em uma aplicação ASP.NET Core. Para isso eu vou usar os seguintes recursos. Eu vou usar o Net7 SDK, o meu ambiente é o Windows 11, eu vou usar o Visual Studio 2022, a ASP.NET Core e o Entity Framework Core. O meu objetivo será apresentar de forma objetiva o padrão Specification. Qual é o conceito por trás do padrão e qual o problema que ele resolve, de forma bem simples. Então, o padrão Specification, ele é um padrão de design de software, onde as regras de negócio podem ser recombinadas através de lógica booleana. Este padrão permite encapsular algum conhecimento do domínio em uma única unidade, que é a especificação, e reutilizá-lo em diferentes partes da base do código. Esse padrão ele foi descrito por Eric Evans. E mesmo não sendo uma novidade, ele não é novo, ele não é muito utilizado. Ele é mais utilizado na abordagem do Domain Driven Design. Então, segundo o Martin Fowler e o Eric Evans, os principais problemas que esse padrão resolve estão relacionadas com o seguinte: a seleção, quando você precisa selecionar um subconjunto de objetos com base em alguns critérios e atualizar a seleção várias vezes. A validação, quando você precisa verificar se apenas objetos adequados são usados para uma determinada finalidade e se eles se encaixam na especificação. E na construção sob demanda, quando você precisa descrever o que um objeto pode fazer sem explicar os detalhes de como o objeto faz, mas de forma que um candidato possa ser construído para atender ao requisito. Se você quiser mais detalhes sobre essa abordagem, veja o paper escrito aqui pelo Martin Fowler e o Eric Evans neste link. É um PDF com 19 páginas que eu recomendo que você leia. Então, para ilustrar o problema que esse padrão resolve, eu vou aqui abrir uma aplicação Web API e vou mostrar aqui um código demo. Então vamos supor que nós temos uma Web API, eu tenho aqui uma entidade filme, tenho aqui duas enumerações que são utilizadas aqui na avaliação e classificação do filme. E quando nós temos um cenário como este, onde nós precisamos definir aqui um repositório, consultas que vão retornar dados, onde nós temos que definir regras que variam bastante, ou que podem sofrer constantes alterações. Geralmente nós acabamos criando diversas consultas relacionadas com as regras de negócio, obter data de lançamento, retornar os filmes por avaliação, por gênero, localizar um filme por data com avaliação mínima, definindo o gênero. Então, geralmente, isso acaba poluindo o repositório com dezenas de consultas. E como consequência, nós acabamos duplicando o código tanto no repositório como no controlador. Nós acabamos definindo muitas vezes a mesma lógica. Por exemplo, acabamos tendo no repositório coisas do tipo assim, olha, eu tenho um método action onde eu vou obter uma informação correlacionada com uma criança, que é uma informação específica, aí eu defino uma regra aqui, no meu controle. E lá no repositório eu acabo definindo uma consulta que vai fazer a mesma coisa. Então esse é um cenário comum. E com isso nós estamos ferindo os princípios Solid OCP, ou aberto fechado, e o SRP. Só para lembrar, o princípio Solid OCP, ele define que as nossas entidades devem ser abertas para extensão, mas fechadas para modificação. Ou seja, a entidade pode permitir que seu comportamento seja estendido, sem modificar o seu código. Então, basicamente é isso que esse padrão faz, de forma assim bem objetiva e direta. Então, ao invés de ter no meu repositório essa grande quantidade de consultas, eu posso usar o padrão Specification e recombinar e reutilizar esse código com as regras de negócio usando lógica booleana. Então, por exemplo, um método getById lá com uma lógica, ele vai ser definido no código usando uma especificação que é implementada usando o padrão. Então, usando o padrão Specification, nós podemos definir regras de negócios em um cenário onde eles podem sofrer alterações com frequência. Por exemplo, como aplicações que tratam com leis e regulações. Então, toda vez que uma regulação, uma lei mudar ou sofrer qualquer alteração, eu posso definir uma nova especificação.
Então, quando eu não utilizo o padrão specification, eu acabo tendo geralmente na minha aplicação um repositório, geralmente na implementação genérica, com diversos gets para retornar informações usando regras de negócio em diversas condições e acabo tendo código duplicado. Então, nesse cenário, nós podemos questionar o que nós devemos fazer quando isso ocorre, né? E se esse repositório genérico ele vai ser capaz de aplicar essas condições? E se ele vai ser capaz de especificar propriedades de navegação para carregar dados relacionados à entidade? Ou seja, se ele vai ser capaz de classificar os registros numa ordem específica. São todos tarefas que acabam sendo delegadas por repositório. E nessa abordagem eu acabo tendo os seguintes problemas: código duplicado ferindo o princípio dry, don't repeat yourself, lógica duplicada no repositório no controller, uso de blocos if-else ferindo o princípio OCP e SRP. Então aqui, diante desse cenário, fica a pergunta: como que eu posso implementar regras de negócio que pode mudar com o passar do tempo, com frequência, sem violar o princípio sólido aberto-fechado, ou seja, o princípio open-close? Então aqui a resposta é implementar o padrão specification. Então, neste padrão, nós destacamos as seguintes vantagens: o código fica mais fácil de manter, você tem um reaproveitamento do código que utilizam as regras de negócios, você pode definir regras de negócios mais claras e expressivas e a sua aplicação fica mais fácil de testar. Naturalmente, existem desvantagens, como por exemplo, geralmente você vai ter que escrever muito código, porque para cada especificação você tem uma classe, para cada tipo de regra de negócio, né? Você tem que definir uma classe, não tem jeito de você fugir disso. E quando você tem especificações compostas que combinam regras de negócio, é muito difícil explicitar isso nas mensagens. Então, é por isso que esse padrão ele é recomendado nesse cenário. Então, antes de eu entrar aqui e mostrar a implementação, cabe destacar que nós devemos usar esse padrão de forma correta. Então, cabe um alerta aqui. Esse padrão ele é indicado quando a entidade não tem a responsabilidade de validar uma regra específica. Ou seja, não é objetivo desse padrão absorver as regras que pertencem à entidade. Ele vai absorver as regras que não pertencem à entidade. Ou seja, as regras da entidade devem ficar na entidade, tá? Então, antes de eu mostrar a implementação, eu vou apresentar aqui, a aplicação ASP.NET Core que eu usei como exemplo. Eu vou abrir aqui o projeto, é uma Web API, né? Aqui eu tenho 3 projetos. Eu estou usando a abordagem aqui da Clean Architecture. Então, eu tenho 3 projetos. Eu tenho um projeto API, que eu chamei de API Dev, o Core e o Data. Aqui é um projeto ASP.NET Core Web API e aqui são 2 projetos Class Library. Então aqui no Core eu tenho as entidades, no meu caso aqui eu estou trabalhando como entidade desenvolvedor. Então o cenário aqui eu tenho desenvolvedor em endereços e estou gerenciando isso. Pode ser uma aplicação para um sistema de RH, né, de uma pequena empresa. Então aqui nessa classe eu vou trabalhar com informações de nome, e-mail, anos de experiência, a renda estimada, né? E o endereço. E aqui eu tenho a entidade endereço. Bem simples, tá? Só para mostrar o conceito por trás do padrão. Então a seguir eu tenho aqui o repositório genérico. Eu defino aqui no projeto Core a interface com os contratos. Aqui eu vou tratar apenas com 2 tipos de contrato: obter informações detalhadas de um desenvolvedor e retornar todas as informações do desenvolvedor. Só para simplificar aqui o cenário, né? E aqui no Core, em Specifications, eu tenho a implementação do padrão Specification, que eu vou mostrar a seguir. Em Data, eu tenho as referências ao Entity Framework Core, tenho aqui a definição da classe do contexto, que faz um mapeamento ORM, bem simples, né? E aqui eu tenho o repositório. E aqui no repositório genérico, eu tenho a implementação do contrato definido na interface, onde eu injeto aqui a instância do contexto e eu estou retornando aqui informações para todos os desenvolvedores e os detalhes de um desenvolvedor pelo seu ID. Então esse é o cenário atual. Aqui eu não tenho ainda o padrão sendo utilizado, né? E aqui na API eu tenho aqui na classe Program, né, o registro aqui do serviço do contexto e do repositório. E no controlador eu tenho aqui a injeção do repositório, onde eu estou definindo 2 endpoints aqui, que vai retornar todos os desenvolvedores e retornar um desenvolvedor pelo ID. Eu também defini aqui a string de conexão,
né? Lembrando que aqui no Net 7 eu tenho que definir no ambiente de desenvolvimento aqui o Trusted Service Certificate, né? Para não dar erro. E eu também agora vou abrir o meu SQL Server Management Studio. Ó. Eu tenho aqui já o banco de dados criado, ó, a tabela desenvolvedores com algumas informações, o nome, o e-mail, anos de experiência, a renda estimada e os endereços, ó. Bem simples, né? Então, se eu executar essa aplicação agora, eu vou ter aqui os meus dois endpoints, ó, que retorna todos os desenvolvedores, tá aqui, ó, e aqui o desenvolvedor por ID. Eu vou dar um execute aqui, ó. Tá aqui, ó. Então esse é o meu cenário atual. Deixa eu fechar tudo aqui. Então agora eu vou mostrar a implementação deste padrão de uma forma bem simples aqui nesse cenário. Então se você procurar aí no Google Specification Pattern, você vai provavelmente se deparar com esse diagrama aqui, ó. Ele ilustra a interface Specification, que representa o padrão, né? E um Composite Specification, que segue o padrão de especificação composto. Então observe que eu posso aqui construir um extenso conjunto de especificações, usando aqui essa abordagem. Eu não vou seguir essa implementação, tá? Eu vou fazer algo mais simples, vou ficar no arroz com feijão. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou seguir o roteiro básico. Eu vou criar uma interface base que eu vou chamar de eSpecification, definindo como tratar as especificações. Aí eu vou criar uma classe base que eu vou chamar de Base Specification, que vai implementar essa interface. Então essa classe que vai fornecer algumas implementações básicas para especificar as condições de filtro e as condições de classificação de forma genérica. E vou definir um Specification Evaluator. Esses nomes aqui, ó, eu estou usando os nomes que você vai encontrar na literatura na implementação desse padrão. Então essa Specification Evaluator vai aplicar todas as expressões iCarryable. Assim eu vou poder fazer composições nas consultas. E eu vou criar aqui duas especificações, então nós podemos criar, caso isso seja necessário, as classes e especificações concretas de base specification, como eu vou mostrar. Ou se você não precisar, você usa o que foi definido aqui em base specification. Então esse vai ser o roteiro. Então vamos lá. Então eu vou mostrar aqui o código da implementação, depois eu vou mostrar a aplicação funcionando. Eu vou iniciar com a interface. Então, ó, eSpecification. Estou definindo um contrato aqui, onde eu tenho propriedades para tratar com as especificações do filtro, de classificação e de dados relacionados, aqui com o include. Ó. Então, note que eu tenho o critério, o include e a ordenação. Eu tenho aqui uma definição de um contrato com algumas especificações que pode ser estendido. Eu estou sendo bem sucinto aqui, eu estou focando no básico, tá? Então, a seguir eu vou criar a classe Base Specification que implementa essa interface. Então, nessa classe eu vou destacar o seguinte, eu estou definindo métodos onde eu estou adicionando aqui expressões a include, expressões a propriedade order by, a propriedade order by descending. Note que eu tenho aqui um construtor que aceita critérios e aqui ó, eu estou usando expressions, que são uma combinação de operandos, variáveis, literais, chamadas de método e operadores que podem ser avaliados como único valor. Então essas expressions, elas representam uma expressão lambda fortemente tipada, com uma estrutura de dados na forma de uma árvore de expressão. É isso que está sendo utilizado aqui, ó. Esse conceito você vai precisar para entender essa implementação. Então, a seguir, vou definir a classe eSpecification Evaluator. E essa classe ela é importante, ela usa aqui ó, iCarryable e eSpecification de T como parâmetros. Então esses parâmetros eles serão aplicados a iCarryable. E aqui ó, se eu não passar nenhuma especificação, então a consulta não vai ser modificada. Caso contrário, ó, dependendo do critério, eu vou modificar a consulta em iCarryable. Feito isso, eu posso ajustar o nosso repositório. Eu posso fazer o seguinte, eu defino o contrato, aqui ó, definindo o padrão com a implementação da interface e faço a sua implementação na classe concreta. Aqui, ó. No caso aqui, eu estou focando apenas em consultas que retornam informações, os gets. Então, a ideia por trás dessa configuração, dessa implementação, é que eu possa criar classes de especificação separadas, que vai me retornar conjunto de resultados específicos. E cada uma dessas classes que eu criar, ela vai herdar de base specification. Então, como exemplo aqui nessa nossa implementação, eu vou criar duas especificações. Uma especificação para retornar a lista de desenvolvedores na ordem crescente de salário. Eu posso alterar essa informação.
E a outra especificação vai retornar uma lista de desenvolvedores com determinado anos de experiência junto com seus endereços. Então aqui ó, eu estou passando o query expression para specification, que é o construtor de base specification, que por sua vez vai adicioná-lo na propriedade critéria que nós definimos anteriormente. Feito isso, eu posso definir os endpoints com essas especificações, olha. Então aqui estou definindo dois endpoints, ó, usando a especificação, que é aquela classe de especificação, e usando aqui o método do repositório genérico, ó, find with specification pattern. Então vamos ver isso na prática, ó. Eu vou focar agora então na implementação, tá no core, né, ó. Então o projeto da API, no core, onde eu tenho as entidades, eu defino specification, ó. A interface, a classe base, como eu mostrei. No projeto data, onde eu tenho o repositório genérico, eu defino o specification evaluator, onde eu vou usar o iCarryable. Então essa seria a implementação básica. Eu creio que é uma das mais simples do padrão specification. Então agora eu posso retornar aqui no core, ó, eu vou alterar o meu repositório genérico. O que eu vou fazer aqui? Eu vou agora incluir a implementação que eu fiz de specification aqui. Então atualmente eu só tenho um contrato aqui para os gets. Então agora eu vou definir a implementação de specification. Olha, eu chamei de find with specification pattern. Então aqui eu vou focar apenas na utilização de consultas que usam get. Então a seguir eu vou aqui no meu repositório, ó, no projeto data. Nota que ó, o código quebrou, né? Eu vou definir aqui a implementação. E note que aqui eu estou usando o Specification Evaluator. Ó. Então agora eu posso definir as minhas especificações com base nas regras de negócio. Então ó, eu vou fazer isso aqui ó, na pasta Specifications, no Core. Então aqui eu vou, nessa pasta eu vou criar duas especificações. Deixa eu fechar aqui as guias. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, vou selecionar uma nova classe e aqui eu vou criar a primeira especificação que eu vou chamar de desenvolvedor renda estimada spec. E aqui ó, estou fazendo a definição da especificação. Então eu vou informar uma renda e com base nessa renda estimada ele vai me retornar todos os desenvolvedores que têm uma renda superior. Posso alterar aqui a condição, né, a essa renda em ordem descendente. Essa seria uma especificação. Então aqui, ó, com isso eu não estou mais ferindo o princípio OCP. Para cada especificação eu posso definir uma nova classe, uma nova regra relacionada com a regra de negócio daqui do meu projeto. Naturalmente aqui esse cenário é bem simples, né? Então eu vou criar outra especificação, olha, na pasta Specification, que eu vou chamar desenvolvedor experiência endereço spec. Então nessa especificação eu vou definir que eu vou retornar aqui ó, os desenvolvedores e seus endereços, os desenvolvedores com um certo anos de experiência. Então ó, eu defini as duas classes que são as minhas especificações e agora eu já tenho aqui no repositório a implementação ó, do método que eu vou utilizar, find with specification pattern. E agora eu posso vir aqui ó, na API e definir os endpoints relacionados, né? Ó, aqui ó. Então atualmente eu só tenho dois endpoints, né? E agora eu vou usar o seguinte endpoint. O primeiro eu vou usar para me retornar aqui ó, os desenvolvedores e os seus endereços com certo número X de anos de experiência. Então, ó, eu estou usando a minha especificação, usando a implementação do meu repositório e estou retornando aqui as informações. E o outro vai me retornar a renda ordenada dos desenvolvedores com base numa renda que eu informar aqui no meu endpoint. Então, ó, tá aqui eu estou utilizando o padrão Specification e estou focando aqui numa abordagem bem simples. Então, executando aqui, ó, eu vou ter esse resultado. Ó, tá aqui os meus endpoints padrão, né, ó, e os que eu criei aqui, ó. Então, ó, desenvolvedores, endereço, anos. Eu vou dar um tryout. Eu quero retornar os endereços de desenvolvedores com mais de 8 anos de experiência. Tá aqui, ó, os desenvolvedores, os endereços. Olha aqui, ó, 20, 10 anos de experiência, 9 e 12. E o outro endpoint vai me retornar a renda ordenada a partir de uma renda. Por exemplo, renda superior a 4.000. Tá vendo? 9.800, 9.000, 8.000, 7.500, 5.500, 4.500. Ele retornou aqui a relação de
dos desenvolvedores com a renda ordenada na ordem descendente. Com isso, nós temos aqui uma implementação básica do padrão Specification que mostra o conceito sobre o qual ele atua. Eu espero que você tenha entendido a ideia então por trás desse padrão. Eu vou deixar aqui 3 referências sobre o padrão Specification para que você possa consultar e se aprofundar no conceito e na utilização desse padrão. E também para que você possa ver implementações mais completas e robustas do padrão Specification. Então era isso, até a semana que vem, se Deus quiser.